Fala galera, bom dia, tudo bem? Na verdade, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live exclusiva aqui para vocês, uma atualização fundamental, porque você acha que hoje já percebeu o tamanho do problema, o tamanho do nível de tensão, o tamanho da confusão que tá chegando aí. O negócio não é brincadeira não, meus amigos, a coisa tá ficando estranha, mas tá ficando estranha de um jeito que a gente já havia falado para vocês. Eu disse para vocês que seria implementada uma confusão no Brasil, final de 2025, início de 2026, para tentar os Estados Unidos emplacarem um amigo deles por aqui. Falei para vocês isso, né? Quem acompanha meu canal sabe muito bem, já estava avisado, já estava aí, já preparado, mas a grande questão, né, a grande importância é a gente entender para onde que o negócio está indo, para nós não sermos pegos de surpresa, beleza? Então essa que é a ideia, a gente falar as coisas antes delas acontecerem. Voltamos aí, deu uma travadinha, mas já voltou, tá bom? A gente está num lugar diferente, nem sempre a internet colabora do melhor jeito, mas vamos lá. Então, amigos, aconteceu. Aconteceu o quê? Meus amigos, a gente pode até dizer que aconteceu uma espécie de milagre. Uma espécie de milagre. Não que seja um milagre bom, mas um milagre no sentido de uma coisa que foge ao entendimento humano, né? Foge à nossa razão e nos pega de surpresa. Para isso, eu vou trazer aqui para vocês, desculpa aí, nosso primeiro link do dia, nossa primeira bibliografia do dia, nossa primeira matéria do dia. Dá uma olhada nessa matéria aqui e diz aí pra mim, tá? Já vamos interagir, você sabe que rede social é interação, né? Então diz aí pra mim o seguinte, se você acha isso, o conteúdo dessa matéria normal, eu te peço para colocar 1. Se você acha o conteúdo dessa matéria altamente anormal, coloca 2 aí, que eu quero ver qual é o nível de tolerância à anormalidade que você tem, tá? Coloquei o link aí pra vocês. Se você acha normal, coloca 1. Se você não acha nem um pouco normal, coloca 2, tá? Tô vendo que tá todo mundo colocando 2 aqui. Simone Seika colocou 1, mas aqui, ó, Guilherme Porto colocou 2, Nicolas Kafka colocou 2, Guilherme Rodrigues colocou 2, Felipe Silva também, Raul William achou normal, Vitor Flauzino botou 2, Reinaldo Júnior, Caco Duarte, a galera o Rasta, todo mundo colocou 2 aí. O que é essa matéria, meus amigos, tá? Antes da gente entrar no tema principal. Além dos Estados Unidos estarem colocando aí esse problema de tarifa de 50% sobre o Brasil, quando todo mundo menos esperava, completamente de surpresa, como diz essa matéria aí do dia 25 de julho, os venezuelanos agora começaram a cobrar tarifa de 15% a 77% em cima dos produtos brasileiros, tá? A Federação das Indústrias de Roraima confirma a cobrança de impostos sobre importação de produtos brasileiros e investiga as causas. Ou seja, aproveitando que os Estados Unidos estão colocando tarifas sobre o Brasil, os venezuelanos falaram que vão colocar também, assim, negócio super doido, tá? Agora, a pergunta é, o que está por trás disso, né? A gente sabe que os venezuelanos eram sempre, né, nos últimos anos aí, tratados como um aliado, né, tratados como amigos da atual gestão. Quando a atual gestão chegou ao poder em 2023, eles estavam muito otimistas numa reaproximação com a Venezuela, né? Todo mundo ali estava altas amizades, né, falando, pô, que maravilha, agora estamos todos os amigos aqui no poder e tal. E o que acontece? O grande problema, o momento que azeda essa relação, foi quando houve disputas lá no território venezuelano, né? O Brasil pediu algumas garantias, falou, olha só, eu gostaria que você me passasse as suas atas aí para eu dar uma olhada. E aí o Nicolau Imaturo topou, ele falou, ok, eu mando as atas, pode ficar tranquilo, tá? E até o chanceler brasileiro foi até Caracas e tal, voltou dizendo que estava tudo tranquilo. Só que aí aconteceu a disputa e eles não cumpriram o que eles tinham falado, eles não mandaram essas atas. E aí o Brasil parou de apoiar, né? O Brasil não reconheceu a conquista do Maduro e junto com outros países ali, a ideia foi dar uma congelada no Imaturo. E aí não chegou a ter assim um desligamento formal das relações, mas
a coisa ficou estranha. E aí, meus amigos, também, né, os venezuelanos estavam querendo muito participar dos grupos dos países da América do Sul, os BRIC, o grupo dos países emergentes, mas não deu certo, porque o Nicolás Maduro, ele queria usar essa entrada nos BRICS para dizer que, usar como uma oportunidade para tentar mostrar para a comunidade internacional que o governo dele era legítimo. Só que aí o Brasil não achou legal essa ideia, o Brasil se opôs e falou, ó, acho melhor a gente não entrar nessa briga aí não, tá? E, inclusive, o Imaturo tentou até se aproximar do Putin, né? Aparecendo de surpresa lá na cúpula dos BRICS lá em Kazan, mas mesmo assim não deu certo. Agora, parece então que eles estão dando uma resposta. Parece que os venezuelanos estão ali se vingando do Brasil ter atrapalhado, né, a entrada da Venezuela nos BRICS e não ter reconhecido a vitória do Nicolás Maduro. Porque, do nada, como a gente falou para vocês, eles começaram a taxar os produtos brasileiros com alíquota que começa em 15% e vai até 77%, tá? E incluindo mesmo produtos que estavam protegidos por acordos comerciais entre os dois países, perfeito? Então, tudo que está sendo produzido no Brasil está sendo completamente taxado lá no território venezuelano. É claro que no Brasil a região que mais foi prejudicada é a região de Roraima, porque os empresários locais inclusive chegaram a reclamar com a Federação das Indústrias de Roraima, dizendo que a situação está paralisando o comércio, beleza? E a coisa é tão estranha, a coisa é tão maluca, que os caras, pelo menos até ontem, não sabia se o negócio era uma vingança política, era uma forma de arrecadar dinheiro no meio de uma crise cambial que os venezuelanos estão vivendo, ou até os caras estavam na dúvida se isso aí se tratava de um erro técnico, tá? A gente sabe que desde 2014 existe um acordo entre ambos os países, e isso garante uma isenção tarifária em praticamente todos os produtos entre os dois países, tá? Só que na prática isso acabou virando ali lei para inglês ver, porque a medida descumpre o chamado ACE 69, que é um tratado comercial assinado com a ALAD. E a Federação Industrial lá de Roraima já iniciou tentativas com o governo, mas ainda tem uma grande incerteza, tá? Então, é muito estranho isso que está acontecendo. Inclusive, muitas pessoas estão perguntando, peraí, existe algum tipo de consequência para isso, né? Tem algum tipo de problema que a gente pode enfrentar além do estado de Roraima? Existem algumas perspectivas aí meio estranhas para essa confusão toda. Por exemplo, impactos para o Brasil como nação, né? Essa imposição repentina dessas tarifas sobre os produtos brasileiros, apesar desses acordos aí, né, isso interrompe, claro, o fluxo de mercadoria, especialmente aqueles que estão indo para território venezuelano. Isso pode levar a uma redução significativa do volume de comércio entre ambos os países e, além disso, isso pode afetar a economia brasileira, que depende de exportações para poder manter o seu chamado equilíbrio comercial. A gente pensa principalmente em setores como agricultura, bens de consumo, manufatura, que são grandes exportadores para os venezuelanos. Isso pode enfrentar queda na receita, resultando em perda de emprego e menor crescimento econômico. Tem gente pedindo para mandar o link de novo. Vou mandar o link de novo para vocês, que hoje eu tô de bom humor aí. Vou te dar uma moral, hein? Lembrando a todos vocês o seguinte, façam essa... realizem essa sugestão que eu vou dar agora, eu dou todos os dias. Abre uma pastinha no seu celular ou no seu computador, coloca assim, Live Daniel Lopes, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. E ali você bota todos os links, para quando você for conversar com esse assunto com alguém, você já ter ali as matérias para mostrar, beleza? Lembrando a vocês, meus amigos, que é muitíssimo importante a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, enquanto eu, portanto, vou tomar uma aguinha. Hoje eu tô com um copo diferente, olha o naipe do copo aqui. Enquanto eu for tomar a minha água, eu convido todos vocês a dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso, também, quando você dá o like, a gente garante a famosa palhinha da arca, tá bom? Nós estamos aí com 9.352 pessoas assistindo ao vivo nessa segunda-feira, dia 28 de julho, mas apenas 3.598 likes.
significa que quase um terço das pessoas não deu like ainda. Lembrando que o like é um dedinho assim que fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo no YouTube, você tem que fechar o bate-papo para ver o joinha, clica no joinha e depois você abre o bate-papo de novo, beleza? Então, meus amigos, vamos lá para continuar a nossa conversa de hoje. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Então, meus amigos, à medida que os venezuelanos aí estão fazendo essa ação retaliatória, essa ação unilateral contra nós, isso, obviamente, agrava a relação entre os dois países que já estava muito frágil. Os esforços anteriores do Brasil de se reaproximar com Caracas, incluindo buscar uma transparência democrática, né, tentativa de integrar a Venezuela aos BRICS, isso pode ter prejudicado a relação, tá? Então, meus amigos, existe um impacto, principalmente nas regiões próximas ali, Roraima, a gente já falou, né, isso traz ali uma paralisação do comércio, pode prejudicar muito essas regiões. Agora, tem impactos para o indivíduo em geral? Pessoal, pode trazer dificuldades econômicas para empresas e para trabalhadores no contexto das pequenas e médias empresas nas regiões ali próximas e aquelas que exportam para os venezuelanos. Podem enfrentar dificuldade financeira devido à perda de mercado. Isso pode acabar resultando em demissões e também redução de horas de trabalho para os empregados nos setores afetados, beleza? Então, indivíduos que trabalham em logística, comércio, indústrias relacionadas podem experimentar instabilidades, tá? Instabilidades de renda à medida que as rotas comerciais elas estejam ali complicadas, tá? Lenice colocou uma mensagem importante aí, Lenice Fernandes. Lenice Fernandes, você pode dizer o nome da pessoa, do perfil que fez isso que você falou? Tá? Lenice Fernandes colocou uma coisa que eu achei digna de atenção. Você poderia mostrar aí para mim? Eu gostaria também de pedir para o pessoal do suporte aí que está ao vivo, dê uma olhadinha nessa mensagem da Lenice aí e me ajudem a ver o que é isso aí que a Lenice está falando, tá? Por gentileza, muito obrigado, Lenice. Valeu mesmo pela força, tá bom? Então, meus amigos, continuando aqui, tá? Desculpa aí, a internet hoje não tá a melhor de todas, mas vamos lá porque o negócio é preocupante aqui o que a gente está vendo dessas notícias de hoje, perfeito? Então, amigos, existem sim impactos para o cidadão no Brasil. Se as importações da Venezuela para o Brasil, elas também forem afetadas, né, com essas medidas retaliatórias, isso aí, certos produtos que os brasileiros dependem podem se tornar mais escassos ou caros, impactando o orçamento doméstico, especialmente de famílias de baixa renda, beleza? Então, pressões sociais também, pode haver confusão, né? Pode ter problemas aí num contexto mais amplo. Então, vejam só, a gente está achando aí, meus amigos, que o problema é só os Estados Unidos colocando tarifas sobre o Brasil, agora até os venezuelanos estão colocando, e a gente olha para isso e a gente fala assim, caracas, o que é isso, né? Desculpa a piadinha aí. Amigos, vamos para a nossa matéria principal de hoje, né? Eu coloquei para vocês o título da nossa aula de hoje, Aconteceu. Aí a pergunta é, claro, aconteceu o quê? Meus amigos, aconteceu que o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, confirmou o tarifaço dos Estados Unidos que vai entrar em vigor dia 1º de agosto. Eles confirmaram. Hoje é dia 28 de julho, né? Tá chegando aí dia 1º de agosto, meus amigos, a galera tá preocupada porque estão faltando aí uns 3 dias pra gente ir pro tudo ou nada e ver o que vai acontecer, só Jesus, né? A gente sabe que ao contrário do Brasil, a China ganhou mais 90 dias para dar uma oxigenada, Europa acabou de fechar um acordo e isso faz com que o Brasil esteja com menos um apoiador e o Japão também evitou uma tarifa cheia, tá? Agora, a pergunta, será que nesse meio tempo a gente vai conseguir escapar dessas tarifas de 50%? Então, meus amigos, o secretário de Comércio, como eu disse para vocês, Howard Lutnick, disse hoje, no sábado, nada de carência, nada de prorrogação, 1º de agosto, as tarifas já estão definidas, tá? A gente sabe que nessa listinha aí, o Brasil vai pagar as maiores tarifas de 50% que podem aumentar caso haja uma resposta brasileira impondo tarifas sobre os Estados Unidos também. A gente sabe que, segundo informações, o governo brasileiro só conseguiu contato com os Estados Unidos no sábado, agora dia 27, quase 2 semanas após o anúncio, né? Antes disso, parece que o que foi dito pela mídia, as ligações
não foram atendidas, tá bom? Enquanto isso, como eu disse para vocês, China conseguiu acordo, Europa conseguiu acordo, Japão conseguiu acordo, muitos conseguiram benefício, mas por enquanto, Brasil, até agora a gente não sabe, tá? Nessa segunda-feira, Estados Unidos e Pequim continuam negociando lá em Estocolmo, né? Por isso que eles estão mais calmos. Pequim quer ampliar a trégua, fechando um acordo mais elaborado, tá? Então, os próprios arqui-inimigos dos Estados Unidos, quando a gente fala em Pequim, estão sentando na mesa e estão conversando, tá? Então, hoje, nesse momento, o que a gente tem? Chineses seguem com 30% de tarifa, mais com possibilidade de acordo, ou seja, os chineses que são grandes inimigos dos Estados Unidos, não exatamente inimigos, mas a gente pode falar concorrentes, né? Estão aí com 30%, enquanto para nós está chegando aí 50% dia 1º. Europa e Japão conseguiram, né, dar uma conversada boa e a gente aí, por enquanto, parece que não tem negociação, não vai ter alívio, tá? Dentre as grandes economias, nenhuma levou um prejuízo tão grande como nós estamos levando, ok? No caso da Europa, as tarifas caíram 50%, caíram de 30% para 15%, tá? Em setores estratégicos ali, a gente está falando do agronegócio, a gente está falando da indústria, estamos falando do setor de energia, isso garante um acesso privilegiado ao mercado americano, tá? Então, tem muita coisa aí acontecendo e a gente, por enquanto, está pensando, meus amigos, e agora, como é que fica para o nosso lado, né? E, inclusive, o secretário de Comércio, depois que ele deu essa declaração, no domingo, dia 27, né, que as tarifas vão valer sim a partir do dia 1º, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou uma nota ali dizendo que o Brasil não vai negociar a soberania nacional, tá? Eles falaram que nosso governo está buscando uma negociação com base em diálogo, né, sem querer colocar ideologia na conversa, né, mas dizendo que a soberania não será negociada. Mas o problema é que a gente estava contando com uma ajudinha da Europa, só que o Brasil perdeu um grande aliado ali na sua batalha com o presidente americano, né? Porque a União Europeia, que era vista como um importante parceiro na geopolítica mundial, parceiro do Brasil, acabou fechando esse acordo no domingo, tirando o caráter de urgência de um tratado com o Mercosul. Então, fica um negócio aí meio estranhinho para o nosso lado. Então, amigos, eu sempre digo para vocês o seguinte: você não pode esperar a coisa acontecer para se preparar. Aí você fala assim, mas Daniel, como é que eu me preparo para um negócio desse? Meus amigos, eu digo para vocês o seguinte: você não pode... Na verdade, eu ia falar já a dica, mas vamos fazer o seguinte. Antes de eu falar a dica do que você precisa fazer, vamos fazer o seguinte. Eu preciso que vocês acelerem no like, porque a gente está com 13.486 pessoas assistindo ao vivo, mas nós estamos apenas com 6.209 likes, tá bom? Então é vital, é fundamental você dar um like nesse momento. O ideal é a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, para que a gente consiga daqui a pouquinho fazer a nossa famosa palhinha da arca, que é a degustação da arca, beleza? Então, lembrando que o like, você precisa fechar o bate-papo, se você está assistindo no YouTube, fecha o bate-papo, aí você vai ver o joinha, clica no joinha, depois você abre o bate-papo novamente, beleza? Vou tomar mais uma aguinha enquanto você dá o like, pra gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes. Eu tomo uma aguinha, eu já digo pra vocês aqui algumas dicas, beleza? Vamos lá então, meus amigos. Ó, você que hoje só tem uma fonte de renda, você está dando mole. Inclusive porque antes da inteligência artificial já era muito mais fácil você criar um business adicional utilizando a internet. Você criar uma espécie de e-commerce, né? Você fazer um business online já era muito fácil. Agora então, meus amigos, com a ideia da inteligência artificial, com a inteligência artificial liberada aí para todo mundo usar, e eu acho que boa parte das inteligências artificiais você consegue usar muito bem de graça. Então, num mundo em que existe internet, que tem uma galera empreendendo na internet, montando uma renda adicional, e a galera usando a inteligência artificial, você está dando muito mole
em não utilizar esses recursos. Repito, se você não ainda utiliza a internet para ganhar dinheiro, se você ainda não utiliza a inteligência artificial para montar planos para você ter uma renda adicional e você diversificar a sua renda, você está dando muito mole, tá? Agora, preste muita atenção. Não adianta você tentar montar uma renda paralela se você ainda não mudou a sua mente. A mudança começa por aqui, ok? E um dos livros que mais me ajudaram a mudar a minha mentalidade é o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, eu não tenho na minha livraria esse livro, mas vou deixar um link aqui para você, para quem se interessar. Preste atenção na nossa primeira bibliografia de hoje. Esse livro aqui, ele me ajudou a deixar de ter uma mentalidade de funcionário e ter uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade visionária. Me deixou de ser um cara com uma mentalidade pequena para ser uma pessoa que observa a oportunidade e está buscando ali bons negócios, tá? O Tim Ferriss, ele tem uma história interessante, porque ele tinha vários desses problemas. Ele era um cara que ele era escravo do trabalho, ele trabalhava com empresas lá no Japão, no Oriente, então ele tinha que acordar muito cedo. Ele tava numa situação que eu acho que infelizmente é a situação da maioria dos brasileiros, que era você não tem tempo para montar uma renda paralela. E na verdade é exatamente isso que o sistema quer. O sistema ele quer que você seja um robô e que você não tenha tempo para refletir sobre como você pode dar a volta por cima. Você pode deixar de ser um funcionário e se tornar um autônomo, um empreendedor, tá? Então, esse livro apresenta ali o trabalho 4 horas por semana, né? Ele apresenta várias estratégias para você criar um estilo de vida com muito mais liberdade e menos horas de trabalho. Você precisa mudar a sua mente, entender que o foco precisa ser na eficiência, na automação e na geração de renda passiva, ok? 3 coisas aqui que eu quero dar dica para vocês: eficiência, automação e renda passiva, tá? O que é renda passiva? Vamos supor que eu criei um e-book e eu deixo esse e-book lá na Amazon vendendo lá o Kindle. E sem eu ter que ficar trabalhando em cima daquilo, o livro vai vendendo. Vamos supor que eu gravei um vídeo para o YouTube e eu joguei esse vídeo no YouTube. O vídeo vai ficar gerando visualização, vai ficar gerando renda sem eu ter que ficar em cima. Então, meus amigos, começa assim. Só que aí, o que acontece? Um cara funcionário PJ, funcionário carteira assinada, ele pensa: Daniel, quando que eu vou ter tempo para dedicar a isso? O livro Trabalho 4 Horas por Semana é a chave para você entender isso. Você precisa entender que você precisa trazer para o seu cotidiano, repito, essas 3 coisas: eficiência, automação e geração de renda passiva. Com a inteligência artificial, a estratégia para você fazer isso fica muitíssimo mais fácil, tá? Então, para você montar uma renda paralela com base nesses livros, tem uma série de estratégias maravilhosas, tá? Primeiro, definir o seu objetivo. Como assim, Daniel? Meus amigos, seu objetivo vai ficar dependendo de patrão? Seu objetivo vai ficar dependendo do governo brasileiro? Seu objetivo vai ficar dependendo do que o presidente Donald está pensando da vida? Ou o seu objetivo é você ter a menor quantidade de trabalho para o máximo de retorno? Você quer ser uma pessoa que vai ser um robozinho, que vai passar a sua vida inteira batendo cartão e tomando bronca de patrão? Ou você tem um objetivo de se libertar disso que o Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre chama de a corrida dos ratos, que é você ficar ganhando mais para pagar mais boleto, tá? Então, mudar o estilo de vida e definir o objetivo é o início de tudo, tá? Então, existe um conceito que o Tim Ferriss traz nesse livro, que é o conceito de nova riqueza. O conceito de nova riqueza, ele prioriza a liberdade de tempo e a mobilidade em vez de acumular dinheiro. Ou seja, você cada vez mais montando uma estratégia nesse sentido, você não vai focar apenas em ganhar mais dinheiro.
Você vai focar em ter mais tempo e mais mobilidade. Você vai encontrar caminhos para ter essa mobilidade, tá? Por exemplo, você começa definindo quanto você precisa ganhar por mês para sustentar o estilo de vida que você quer, para ter liberdade. Vamos supor que você pensa assim, cara, se eu ganhar 10 mil reais, eu tô legal. Então, você bota essa meta e você calcula o mínimo necessário para cobrir as despesas e ter liberdade para trabalhar menos, ok? Então, você vai criar metas específicas. Por exemplo, quero ganhar 3 mil reais com a minha renda paralela daqui a 6 meses. Então, você tem que mudar o seu objetivo, mudar o seu estilo de vida, colocar metas para chegar a esse objetivo. Então, você precisa encontrar uma ideia de um negócio escalável. Ok? Os bons negócios, eles têm que ter 3 coisas. Eles têm que ter possibilidade de você aumentar a margem de lucro, a possibilidade de você escalar o seu negócio e a possibilidade de você gerar uma renda passiva em cima disso. Então você precisa escolher um negócio que possa ser automatizado, inclusive, eu não sei se você sabe, mas o ChatGPT agora, eu não sei se é só para assinante, eu não sei se é só no computador, mas o ChatGPT agora ele já está oferecendo a versão agente, onde você dá tarefas para eles e ele sai fazendo as tarefas. Eu fiz isso outro dia. Cheguei pro ChatGPT e falei, encontre para mim as passagens mais baratas para o lugar tal, na época tal. E ele saiu pesquisando e me deu as opções, ok? Então, escolher um negócio que possa ser automatizado e não exija a sua presença constante. Ou seja, um negócio que gere renda passiva. Perfeito? Começa assim. Como é que você aplica? Como é que você faz isso? Cara, como é que eu faço para encontrar um negócio que gere uma renda passiva? Primeiro você tem que encontrar o nicho onde você quer atuar, identificar uma necessidade, identificar um problema que você pode resolver. Por exemplo, venda de produto ou serviço digital como e-book, curso online ou dropshipping. Eu conheço gente novinha, cara com 16, 17, 18 anos que está ganhando uma fortuna, 50 mil reais por mês com dropshipping, tá? Então, meus amigos, você precisa identificar um problema, você precisa identificar uma necessidade. Eu já disse para vocês, os grandes investidores em projetos, eles não querem ouvir o quão legal o seu projeto é. Um grande cara que quer investir no seu projeto, ele quer ouvir qual problema o seu projeto resolve, qual ideia, qual necessidade a sua ideia supre. Então, em um cenário como esse, que nós estamos vendo no Brasil, em que problemas estão chegando, nós temos, por um lado, uma preocupação com esses problemas, por outro lado, oportunidades para ganhar muito dinheiro. Porque quando tem muito problema, tem muita oportunidade de solucionar esse problema, ok? Então você tem várias maneiras de validar essa ideia, usar plataformas online, redes sociais para testar a demanda por produtos ou serviços antes de você investir muito tempo ou muito dinheiro, tá? Exemplo prático, criar um curso online sobre algo que você domina, né? Marketing digital, finanças pessoais, culinária e vender isso em plataformas aí online, tá? E a dica, automatizar o processo, utilizar terceirização e ferramenta para reduzir o tempo gasto no negócio, tá? Hoje em dia, deixa eu dar uma dica para vocês, é muito fácil você criar um canal no YouTube com vídeos que você produz com inteligência artificial e é muito fácil você criar e-books que você produz também com inteligência artificial. É muito fácil. Quem não está ganhando uma grana utilizando inteligência artificial para criar e-books está dando muito mole, tá? Você pode configurar uma loja virtual, você pode fazer funil de venda automático, né, com e-mail, anúncios ali, você pode terceirizar as tarefas repetitivas com freelancers e outras plataformas ali para tarefas como design, atendimento ao cliente ou gerenciamento de rede social. Você, por exemplo, pode vender produto físico, usar um serviço de logística que já existem lá, entrega, e contratar um assistente virtual para responder às mensagens dos clientes, ok? Agora, aqui entra a parte mais interessante para você se proteger disso tudo. Eu vou contar esse princípio para você. Eu gostaria apenas de te convidar para dar o like, tá? A gente está com 14.167 pessoas assistindo ao vivo, mas não chegamos nem a 10 mil likes. Estamos com 9.549 likes. Então, você que chegou depois e ainda não deu like, eu peço para você, para tudo e dá o like, beleza? Para tudo.
fecha o bate-papo, clica no like, lembrando que o like é um joinha que fica aí embaixo do vídeo, depois você abre o bate-papo novamente, beleza? Pra gente se preparar para esse dia primeiro, porque esse dia primeiro, meus amigos, com 50% de tarifa, eu já disse para você todos os problemas que isso pode gerar. Pode gerar desemprego, pode gerar uma crise, pode gerar uma confusão total, beleza? Então, obrigado, Gabriel Domingues, que está entendendo o que eu estou falando. O que ele está dizendo? Daniel está abrindo os olhos das massas. Eu estou indicando para você um livro que eu li lá quando eu tinha uns 30 e poucos anos e mudou completamente a minha visão de mundo, beleza? Então, obrigado. Vou mandar um abraço para Cristiano Andregueto também, que ele falou: mestre, entrei na Arca ansioso para ouvir suas aulas. Pode entrar lá e já maratonar tudo e daqui a pouco a gente vai ter a nossa aula exclusiva lá na Arca, beleza? Então acelera no like aí, vou tomar mais uma aguinha, fecha o bate-papo, clica no like e depois abre o bate-papo novamente. A Sabrina Pereira está perguntando qual é o livro. O nome do livro é Trabalhe 4 horas por semana. Eu não tenho esse livro na minha livraria, infelizmente, mas eu vou deixar um link aqui para você que quiser adquirir ali na Amazon, tá? Na Amazon hoje ele está com desconto interessante, deixa eu conferir o desconto. Ele está com 20% de desconto, saindo de R$ 88,90 por R$ 70, tá? Isso a gente está falando no livro impresso. Se você quiser comprar o Kindle, ele está saindo ali por R$ 57,90. E se você quiser comprar o audiolivro, ele também tem a sua oportunidade. Eu assino o Audible da Amazon, para mim ele sai sem custo. É só porque eu já faço essa assinatura do Audible, inclusive ele não estava na minha biblioteca, acabei de assinar aqui e colocar na minha biblioteca, tá? Então resolvi aqui o problema, beleza? Então acelera o like, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Esse copo é pequeno, vou ter que botar mais água nele. Então, amigos, nessa aula de hoje eu estou cumprindo a minha missão. Qual é a minha missão? Mostrar o outro lado da informação que não está sendo mostrado, falar para você as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se proteger, se preparar e a ganhar dinheiro com isso, tá? Então, agora vem a parte mais importante que eu vou te falar, um segredo que eu descobri que mudou a minha mente. Preste muita atenção. Foi quando eu descobri a chamada Lei de Pareto, tá? Anota isso aí, meus amigos. O que é Lei de Pareto? A Lei de Pareto diz o seguinte: muitas vezes 80% do seu lucro, da sua renda, do seu ganho, vem com 20% do seu esforço. Vamos supor que você faz 5 coisas diferentes, tá? Então, vamos fazer o seguinte, 5 coisas diferentes, vamos transformar isso em porcentagem. Cada porcentagem é 20%, tá? Você tem 20% do seu trabalho CLT, você tem 20% de uma outra coisinha que você faz, você tem mais 20%, você tem 5 coisas que você faz. Dessas 5 coisas, apenas uma delas compõe 80% da sua renda. O que significa isso? Significa que você está fazendo um monte de coisa que está te trazendo gasto de tempo, gasto de dinheiro, mas não está te gerando retorno financeiro. Tá? Então, a lei de Pareto, ou o princípio de Pareto, que é o princípio 80-20, ou seja, você ganha 80% da sua renda com 20% do esforço, isso envolve você eliminar aquilo que é desnecessário, ok? O livro ele fala o seguinte, ó, se concentre nos 20% das coisas que você faz que geram os 80% de resultados. Ou seja, identificar oportunidades, canais de venda, estratégias de marketing que trazem mais retorno, tá? Por exemplo, no seu caso, não sei qual é a sua área de atuação, o Instagram pode ser mais eficaz do que o LinkedIn. Então você, além disso, corta tarefas que consomem tempo e que não geram renda. Por exemplo, responder mensagem manualmente, criar conteúdo sem estratégia. Exemplo prático, vamos lá. Se você gasta 10 horas por semana com rede social, mas só 2 horas geram vendas, foque nessas 2 horas e automatize o resto com ferramentas ali, né? Tem ferramentas como Buffer ou ManyCat, tá? Que são ferramentas que você pode usar para automatização, tá? Então essas ferramentas vão te ajudar muito nesse tipo de estratégia, tá? Na verdade, no final das contas, a gente tá vendo ali o quanto a gente joga tempo e energia fora,
né? Essas ferramentas, como eu citei, Buffer e ManyCats, elas são ferramentas de marketing digital com foco diferente, né? O Buffer é uma ferramenta de gerenciamento de rede social que permite agendar e analisar postagem em várias plataformas. Já o ManyChat é uma plataforma de automação de mensagem que se concentra em criar chatbots para interagir com clientes em plataformas como Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Ou seja, hoje existe uma tonelada de ferramentas que fazem a gente reduzir o tempo, ganhar mais dinheiro, ter mais tempo com a família, ter mais tempo para o lazer, ter mais tempo para o exercício físico, o cuidado com a saúde, ok? Então, nós precisamos parar e pensar, meus irmãos. Eu digo para vocês, tá? Vou falar uma coisa muito séria agora. Gostaria de a atenção de todos vocês. Segunda-feira, dia 28 de julho. Deixa eu falar uma coisa seríssima para vocês, tá? Nós estamos vendo o mundo inteiro, independente de Estados Unidos, China, Japão, Argentina, Brasil, Portugal, Espanha, Oriente Médio, Dubai, independente do país, nós estamos vendo o mundo caminhando para um novo sistema de escravidão, ok? Nós estamos caminhando para um novo sistema em que as pessoas não terão mobilidade social nem oportunidade de acúmulo de patrimônio. As pessoas que não mudarem a sua mente, as suas atitudes, seu objetivo e o gerenciamento do seu tempo agora estão se colocando a si mesmas e colocando as suas famílias na grande possibilidade de se tornar um escravo da tecnocracia tecnofeudal que está sendo montada, ok? Quem está lá na Arca já sabe disso tudo. Tudo que está acontecendo agora por aqui, tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, eu já tinha avisado a vocês e eu já estou falando as coisas agora, perfeito? Tudo isso que está acontecendo, eu já tinha falado para vocês, que eles iam querer arrumar confusão com o Brasil, que ia ter caos no Brasil para tentar colocar um amigo no poder a partir do ano que vem, já estava isso tudo patente. Agora, se você ficar de bobeira, você vai ser engolido por esse sistema. Agora, se você acordar, agir, observar, se orientar, decidir e agir enquanto dá tempo, você tem uma oportunidade, uma chance de não cair nessa arapuca, tá? Então você precisa começar a otimizar o seu tempo, validar essas ideias, tá? Você pode, como é que começa isso? Você começa a fazer anúncio de baixo custo lá no Instagram, no Google, você vai coletar feedback. Antes de você criar um curso completo, você publica um e-book ou um mini curso mais barato para ver se há interesse. E você vai criando fonte de renda passiva. Você vai construindo sistemas que gerem renda sem você gastar energia e tempo com isso. Ok? Hoje, repito, com a inteligência artificial, existem várias maneiras de você gerar renda para você e para sua família sem você ter que dedicar tempo e dinheiro a isso. Como assim, Daniel? Produto digital, e-book, template, curso gravado. Após o trabalho inicial, eles começam a gerar renda recorrente. Marketing de afiliado, promover produtos de terceiro em blog, no YouTube, rede social, ganhar comissão na afiliados da Amazon, afiliados da Hotmart. Fazer dropshipping. O que é dropshipping? Você vender produtos sem ter que ter armazenamento de estoque, usando vários fornecedores aí, tá? Existem vários fornecedores que fazem isso. Ou seja, oportunidade de configurar um blog com artigo otimizado para SEO, utilizando ferramenta ali como SEMrush, e monetizar anúncios ou link de afiliados, ok? Então você está... E tem um negócio muito interessante, cara. Quando você começa a decidir sair da escravidão do sistema, e você coloca o seu joelho no chão e você ora, você fala: Deus, eu não quero ser escravo do sistema. Eu não quero ser esculachado por patrão nojento e asqueroso. Eu não quero não ter tempo mais para minha família. Eu quero estar onde eu quiser, com quem eu quiser, quando eu quiser, trabalhar onde eu quiser. Eu quero ter liberdade geográfica, liberdade financeira, gerar renda passiva. Eu quero aproveitar a minha vida com a minha família. Meus amigos, quando você coloca o teu joelho no chão, e a Bíblia diz: bater, abrir-se-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis, ok? Deixa eu colocar aqui a questão da fé e Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós possamos ir bem em todas as coisas, ok? A Bíblia diz
isso claramente na Epístola de João. A vontade de Deus é que nós possamos ir bem em todas as coisas. Não que a gente seja esculachado por patrão, tenha que trabalhar 500 horas por dia. Hoje, com internet e inteligência artificial, a gente está na hora de aproveitar isso, tá? Então, preste muita atenção. É possível hoje você criar uma estratégia que permita você trabalhar de qualquer lugar. É possível hoje você criar uma estratégia que você não precise mais depender do teu patrão nojento. É possível você criar uma estratégia que você não precise sair de casa para trabalhar. É possível você criar uma estratégia que você pode viajar pelo mundo e ganhar dinheiro e ser feliz e estar com sua família e ter saúde e ser saudável. E agora eu vou falar com cristãos. Você que é cristão, acorda. Você que é cristão, você pode ter uma renda suficiente que te dê mais tempo para você servir a Deus e abençoar o próximo e pregar a palavra de Deus. Ok? O apóstolo Paulo diz: o trabalhador é digno do seu salário. Tá certo? Então, eu quero mudar essa tua mentalidade. Eu digo para você, é possível, e cada dia é mais fácil com a inteligência artificial, é possível você criar um negócio que permita você trabalhar em qualquer lugar, tá? Você pode criar um negócio online que não dependa de um local físico, usar várias ferramentas ali para gerenciar o seu trabalho remotamente. Por exemplo, um cara que é freelancer, é um redator, um designer. Você pode conseguir cliente internacional via plataforma Upwork para ganhar em dólar, meus amigos, tá? Estratégia, começar pequeno e escalando. Você não vai começar perfeito, você vai começar com alguma coisa viável, né? O menor projeto viável possível e vai melhorando com o tempo. Você vai começar colocando pouco dinheiro, daqui a pouco você está colocando mais dinheiro, você começa vendendo produtos simples, depois você cria a sua própria loja virtual, tá? Então, hoje tem muitas plataformas locais, tem muitas formas de pagamento, tem muitas maneiras de você contornar as burocracias que existem, tem muitos caminhos para você investir parte dessa sua renda paralela para você aumentar a sua segurança financeira, tá? Então, começa você identificando a sua habilidade, você cria um e-book, você começa a vender, você automatiza os e-mails, os follow-ups, você transforma isso em e-book, tá? Então, meus amigos, no início, você vai dedicar 10 a 20 horas por semana para configurar esse negócio. Com a automação, isso cai de 8 a 4 horas por semana, ok? Existe uma maneira de você ganhar muito mais dinheiro do que você ganha no seu trabalho tradicional, dedicando apenas de 4 a 8 horas por semana, tá? Isso envolve uma mudança de mentalidade, tá? Adotar essa estratégia do Tim Ferriss, aprender com os erros e priorizar a liberdade e o tempo, ok? Tem uma série de ferramentas para você fazer isso. Você pode usar o Canva para fazer design, o Trello para organização, Hotmart, por exemplo, para vender produto digital, Google Ads para fazer anúncio, ok? Então, meus amigos, você precisa começar a fazer isso agora, neste exato momento. Deixa eu falar a coisa mais séria agora. Todo mundo que continuar com uma mentalidade pequena de mero pagador de boleto está seriamente se colocando debaixo do perigo de se tornar um escravo do novo sistema tecnofeudal tecnocrático que está sendo implementado neste exato momento. Perfeito? Você precisa tomar muitíssimo cuidado com isso que está chegando. Ok? Então, meus amigos, nesse momento eu gostaria de já combinar com vocês a famosa palhinha da arca. Vocês foram muito eficientes, a gente está com 14.500 pessoas assistindo ao vivo e 12 mil likes. 12.524 likes. Hoje vai ser fácil, tá? A gente vai combinar 13 mil likes. A gente vai precisar apenas de 500 likes a mais. Então vamos fazer o seguinte, enquanto você dá o like, acelera no like, lembrando que o like é um joinha que fica aí embaixo do vídeo, fecha o bate-papo, clica no joinha, depois você abre o bate-papo novamente. Enquanto você vai clicando no like, eu gostaria de te convidar aí para você clicar enquanto eu tomo uma aguinha e agradeço a galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, uma alegria enorme contar com a presença de vocês. Muito obrigado a todo mundo que está dando like, muito obrigado a todo mundo que está compartilhando, que está se inscrevendo no canal. Sejam bem-vindos aqui. O nosso objetivo, como eu falei para vocês, é te mostrar o outro lado da informação que não está sendo mostrado, falar as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar. Enquanto eu vou agradecer o pessoal que está oferecendo apoio ao canal, vai dando like aí pra gente bater a nossa meta de hoje, beleza? Deixa eu agradecer a Simone Seica. Bom dia, professor. É a opção 2, foi errado. Valeu, Simone.
Tiago Lima, olá professor, uma postura intransigente do governo americano não faria nosso país se aproximar ainda mais dos chineses? Claro, isso não seria uma estratégia errada para os interesses americanos em nosso país? Depende, talvez seja exatamente isso que eles querem, mas a gente vai aguardar para ver como é que isso vai se desenrolar, tá? A princípio parece uma estratégia errada, mas nós não sabemos qual é o real objetivo. Perfil Cupom Mestre, parabéns pelo seu trabalho, pois ele tira a venda dos olhos. Recomendamos seus livros em nosso site, muito obrigado. Hearts in Prayer, Daniel tem um vídeo usando sua imagem falando coisas que não disse, o vídeo foi feito com inteligência artificial. Então, meus amigos, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para esclarecer as pessoas de que estão usando aí essas estratégias da inteligência artificial, em vez de para ganhar dinheiro, para arrumar palhaçada com os outros, tá? Muito obrigado pelo aviso aí, Hearts in Prayer. Vejo que você é uma pessoa de oração, conto com as suas orações. Michele Cunha tá sempre com a gente. Daniel, é errado, meu marido está correndo atrás dessa prosperidade para minha família e eu estou no jejum e oração para Deus abençoar os projetos dele. Tenho fome e sede de Deus. Não é errado de jeito nenhum. Sabe o que é errado? A gente ser escravo de patrão ímpio. Falando com um cristão agora, você acha que Deus quer que você seja escravo de um patrão ímpio? Você bata cartão para um patrão ímpio? Ou Deus prefere que você tenha uma liberdade financeira e uma liberdade de tempo para você servir a Deus com muito mais qualidade e, através do que Deus tem trazido para você, você ajudar as pessoas, ok? Eu tenho certeza que é isso, baseado na palavra que diz que a vontade do Senhor é que nós possamos ir bem em todas as coisas. Marluce, muito obrigado aí pela mensagem. Marluce está falando, professor, poderia escrever o nome dos programas para trabalhar com marketing digital? Quero anotar para estudar. Caramba, pessoal, foi muita coisa que eu falei, eu não sei se eu vou conseguir listar aqui para vocês, tá? Foram várias plataformas, é mais interessante você pegar esse vídeo e depois dar uma analisada nele e ir pegando essas ideias, tá bom? Então, amigos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já batemos 13 mil likes, muito obrigado, a gente já vai bater 14 mil, agradeço a todos vocês. Então, nesse momento, está decretada a famosa palhinha da arca. Deixa eu falar um negócio muito importante e sério com vocês agora. Desde o ano passado, eu tenho falado para vocês o seguinte. A gente olha para Kiev e a gente pensa assim, graças a Deus que aqui isso nunca vai acontecer. A gente olha para Teherã e a gente pensa assim, graças a Deus isso nunca aqui vai acontecer. A gente olha para o Oriente Médio, a gente olha para a Europa Oriental, a gente olha para esses conflitos que estão acontecendo no mundo, essas confusões que estão acontecendo no mundo, e a gente pensa, graças a Deus, isso aí nunca vai acontecer aqui. Só que eu tenho lembrado a vocês que é o momento da gente começar a pensar que esse tipo de problema pode chegar por aqui também. Obrigado ao Luiz Otávio Cunha. O professor conhece o Luiz Alberto Moniz Bandeira? Cara, esse nome não me é estranho, mas eu não estou me lembrando. Então, amigos, preste atenção. Quando a gente olha o presidente Donald impondo tarifas e sanções em cima da Rússia, a gente pensa, graças a Deus que isso não vai acontecer aqui. Quando a gente viu os Estados Unidos fazendo isso contra os iranianos, a gente pensa, graças a Deus. Meus amigos, você percebeu que isso já está acontecendo? Você percebeu isso? Sabe o que significa? Significa que você não pode ser como aquele sapo na panela, que vai sendo devagarinho cozinhado e quando percebe, já virou carvão. Porque você conhece essa história do sapo que tá ali tomando um banhozinho, aí o banhozinho vai esquentando, ele fala que delícia esse banho quentinho, e aí vai aumentando, daqui a pouco o que acontece? Ele foi completamente cozido e não percebeu. Tem coisa que quando acontece devagarinho, as pessoas não percebem, tá? Dizem que com saliva e um pouco de jeito, você chega no bolso do sujeito. É papo de comércio, de vendedor, né? Se você tiver jeito, saliva, você consegue convencer o cara a comprar o teu produto. É isso que eles estão fazendo. O que nós estamos vendo agora, infelizmente, é o nosso país indo para esses caminhos estranhos. E o que a gente precisa fazer diante disso? Primeiro, observar. Segundo, se orientar, tá? Observar, se orientar, decidir e agir. Vamos supor que você está viajando de carro e está num local completamente deserto e o seu carro pifou. E você está ali com a sua esposa e os seus filhos e esqueceu de levar mantimentos. Você precisa proteger a sua família. O que você faz nesse momento? Você não pode pegar a sua família e aleatoriamente pegar coisas que tem no seu carro e sair andando no meio do nada.
Se você fizer isso, a chance de você se dar mal é muito grande. Você precisa o quê? Primeiro observar o seu redor. Observar a situação. Analisar, tem como consertar o carro? Será que eu vou conseguir consertar? Quanto tempo eu tenho para sair daqui? Será que passa carro aqui? Eu posso esperar alguém vir me ajudar? Será que isso é viável de fazer? Então você precisa o quê? Observar, depois se orientar, para então decidir e agir. Se você não observa adequadamente, você não consegue decidir adequadamente. Se você não decidir adequadamente, você não vai conseguir agir adequadamente, tá? Então, primeiro você observa, depois você se orienta. O que significa isso? Em cima do que você vai observar, você pensa, em que situação que eu tô? Eu não estou numa situação de perigo, perigo pequeno, médio ou avançado. É perigo pequeno, médio ou grande? Qual é a minha chance de conseguir salvar minha família? Você vai se orientando. Observa, depois se orienta, depois decide, depois age. As coisas que eu tenho falado para vocês que iriam acontecer por aqui já começaram a acontecer. E eu quero dizer para você algo que é altamente preocupante, que quando eu percebi, me deu um estalo assim, eu falei, cara, peraí. Você percebeu que os Estados Unidos estão ameaçando utilizar certos recursos que podem travar vários tipos de serviços que são oferecidos para o nosso país? A maioria das pessoas tem medo de acontecer o que aconteceu na época de um presidente, não sei se você se lembra, se você era nascido, eu não sei se você se lembra, mas teve um presidente que ele decidiu usar as poupanças das pessoas para tentar resolver os seus problemas financeiros do país na época que ele governava. Você lembra disso? Eu era jovem, eu lembro, né? O JJ já lembrou quem é, o Dávila Miranda também. Você lembra disso? E aí você fica pensando assim, Daniel, muita gente me pergunta isso, Daniel, você acha que isso que aconteceu naquela época, que eles usaram as reservas das pessoas, pegaram as reservas das pessoas, você acha que isso pode acontecer novamente? Meus amigos, eu acho que não. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que tem uma outra coisa muito pior do que isso que pode acontecer nessa briga entre o Brasil e os Estados Unidos, ok? E nessa briga entre o Brasil e os Estados Unidos, não é o Brasil que vai fazer isso não. Isso pode vir de fora. Você sabia que esse mesmo perigo enorme, gigantesco que o Brasil viveu nessa época, e muitas pessoas até perderam as suas vidas por causa disso? Você sabia que algo muito pior pode acontecer, parecido com isso, mas muito pior, se os Estados Unidos cismarem de fazer, até as últimas consequências, o que eles querem fazer com a nossa nação. Meus amigos, é um perigo gigantesco, porque um problema entre países pode gerar um problema para os indivíduos do país, ok? Então, é altamente preocupante isso. Pessoas que tinham reservas, pessoas visionárias, pessoas que sabiam olhar para o futuro, pessoas que entenderam o problema antes dele chegar, se protegeram. Agora, 99,9% das pessoas que vivem no nosso país hoje estão com medo de alguém pegar a poupança dele e eu acho que a chance disso acontecer é mínima, enquanto algo muito pior pode acontecer. E vindo de um lugar onde você não imagina, ok? Então prestem muita atenção, meus amigos. Eu estou vendo um gigantesco risco para o cidadão agora nessa cisma que os Estados Unidos estão com o nosso país. Se o presidente Donald cismar com a gente, pode acontecer algo muito pior do que isso. Por isso hoje, nesta segunda-feira, dia 28 de julho, eu faço um apelo para você. Eu quero te explicar quem pode fazer isso, como pode fazer, o que aconteceria se isso acontecesse e o que você pode fazer agora para se proteger. Mas eu digo para você, o tempo está passando, o tempo está acabando. Tá? Então, você que é classe média, funcionário público, funcionário PJ, funcionário CLT, você precisa ouvir essa parte da aula. Porque nessa parte da aula eu vou mostrar para você o que realmente está na mesa. O que realmente as pessoas já perceberam que pode acontecer e muitos já estão
se preparando para isso, ok? Então, amigos, prestem muitíssima atenção. Você, nesse momento, está sendo convidado a receber informações privilegiadíssimas minhas para eu te ensinar o que tá chegando e como se proteger disso. E mais uma vez eu faço aquele lembrete. Padeiro vende pão, açougueiro vende carne, jornalista vende informação e professor vende aula. Normal, ok? Só que eu lembro a vocês que eu não sou um professor auto-intitulado. Eu sou um professor com título. Eu não inventei hoje, pessoal, a partir de hoje eu sou professor. Não, eu comecei a dar aula com 16 anos de idade. Eu dou aula desde 16 anos de idade na igreja para o grupinho de adolescentes, na escola dominical. Ali foram as primeiras aulas que eu comecei a dar na minha vida. Depois, eu decidi ser um professor. E para decidir ser um professor, eu dediquei 30, 40 anos da minha vida. E nesses anos que eu tenho dedicado, gastei muito tempo e muito dinheiro. Eu fiz uma licenciatura em letras, uma graduação um bacharel em jornalismo, fiz um bacharel em teologia e depois fiz um mestrado em linguística e um doutorado em linguística, fora as minhas especializações, beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Hoje eu quero trazer para você todo o meu conhecimento e toda a minha bagagem para você poder se preparar, ok? Então, meus amigos, eu tenho 3 graduações, mestrado, doutorado, vendo aula, sim, porque eu sou professor. Só uma pessoa com a mentalidade muito pequena acha estranho um professor vender uma aula. Isso é coisa de gentinha e é coisa de país com mentalidade pequena. País com mentalidade visionária, país de primeiro mundo, eles valorizam muito os seus professores, porque eles sabem que o professor bem qualificado, ele é o futuro do país. A Coreia do Sul era um país horroroso, virou um país de ponta quando começou a valorizar o professor. Lembrando, eu vendo aula sim, e eu não sou um professor auto-intitulado. Aí, pessoal, hoje eu virei professor. Não, eu sou um professor cheio de títulos, porque eu me dediquei a minha vida inteira a isso. Então, prestem muita atenção no que eu vou te falar. Desse direito que eu tenho de vender a aula para você, eu estou abrindo mão de R$ 198,50, 24% do meu direito de vender a aula para você. Eu estou abrindo mão de 24% na anuidade para você vir estudar comigo. Então hoje é o dia para você vir estudar, para você não virar um escravo desse sistema tecnofeudal, tecnocrático, e você entender para onde que o mundo está vindo, o que vai acontecer, o que fazer para se preparar. O link para você vir estudar comigo está aqui no chat, está fixo no topo do chat. Ele tá debaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, ele tá no primeiro comentário fixo aqui embaixo. Para quem tá no Instagram, ele tá na descrição do meu perfil, ou você pode visitar daniellopes.com.br/arca. Deixa eu agradecer a Receita da Tissa, que abriu uma loja virtual de crochê atualmente. A Mariana Cruz, super sua fã, obrigado pela ajuda. Que você acha de terapia? Poxa, deu uma travada aqui na hora que eu tava lendo a mensagem dela. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Não consegui recuperar, deixa eu abrir na outra página, só para agradecer o pessoal. Então, meus amigos, hoje é o dia para você vir estudar comigo. É fato que a gente está vivendo uma situação sem precedente no nosso país, com um perigo gigantesco, tá? Deixa eu agradecer M. Cruz, sou super sua fã, obrigado pela ajuda. Que você acha de terapia com o ChatGPT? Ele me indica se separar, mas não vou, pois sou cristã, marido hiper narcisista. Olha, eu acho que você precisa fazer a sua parte primeiro, orar pelo seu casamento, buscar uma orientação profissional, buscar uma orientação pastoral, converse com os seus pastores, procure um psicólogo que tenha uma visão bíblica e converse com eles, tá certo? Então preste muita atenção, meus amigos. Hoje é o dia para você saber um perigo maior do que o pessoal pegar a tua poupança. Tem um perigo muito maior do que isso. Tá? E eu quero te revelar esse perigo agora. Venha agora para a Arca, tá? Clica aí no chat, no link para você vir assinar e você vai conseguir um descontaço pagando à vista, desconto de R$ 198,50. Vem estudar comigo agora, porque agora eu vou revelar o tamanho desse perigo, maior do que confiscar a poupança, e o que fazer para se preparar nesse momento. Vem estudar comigo então agora, hoje é o dia. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. E eu quero dar um recado para todo mundo que é aluno da Arca, tá? As inscrições para o nosso evento presencial dia 19 de
setembro, só para aluno da Arca, eu vou liberar amanhã, 14 horas, lá dentro da Arca, tá bom? Então, prepare que são poucas vagas, tem que correr para se inscrever. Vamos para a Arca, um abraço a vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Vamos para a Arca lá, porque hoje o negócio vai ficar interessante. Deus abençoe vocês, valeu, galera!